Fala, candidato que está se preparando para o concurso do IBFC, Polícia Militar da Paraíba exclusivamente, mas serve para qualquer concurso da Polícia Militar. Trouxe aqui a nossa aula inicial que a gente vai dar uma olhadinha numa prova original 2023, que foi da Prefeitura de Cuiabá e para nível médio, que vai ser o concurso da Polícia Militar da Paraíba, vai ser nesse modelo. Aqui, esta prova teve 10 questões que você pode baixar no link aqui abaixo, foram 10 questões, mas na prova de vocês serão 15, tá? Ao decorrer das nossas aulas, a gente vai apresentar teoria em sala de aula e correções de prova, porque você precisa também saber o esquema, o perfil da banca. Então, essa primeira aula é o perfil de uma prova, como é que se comporta o IBFC dentro de uma prova original. Trouxe aqui, a prova você pode baixar gratuitamente aí, e eu tenho aqui a minha primeira prova, o tipo de texto. É bom que você dê uma olhada na prova geral, né? O estilo da prova vir, ela vem em coluna, isso aí conta para você se assemelhar e ficar mais próximo ao estilo da banca. Tá aqui, ó, é em colunas. Eu tenho um texto pequeno, vamos dizer assim, pequeno. Geralmente a banca prima por textos narrativos. Na verdade, gente, das últimas 30 provas que eu já fiz dela, não tem tanto um perfil. Ultimamente, neste ano de 2023, ela tem prezado muito por texto narrativo. Mas poderá vir aqui um texto expositivo, informativo, que isso aí está nas tipologias textuais do edital de vocês. Pode ser uma poesia, a gente tem que torcer para que não seja uma poesia, porque é muito subjetivo, tá? E eu vou ler com vocês, depois que você baixou essa prova, fez sozinho, é hora da gente ver a correção. Nós chamamos isso de correção dialógica. Seria bom que você imprimisse essa primeira prova, fizesse você sozinho e depois imprimisse uma outra versão e refizesse comigo a leitura com grifos. A gente chama isso de leitura dialógica. Eu vou ler com vocês o texto e vou comentar, pedir para você grifar alguns termos que ela costuma cobrar em prova e depois a gente parte para a correção das questões em si. Tudo bem? Vamos começar aqui com a leitura do texto, que é Vênus. Nós temos aqui um texto de título subjetivo. Você tem que prestar atenção nesses nomes que aparecem para a prova, tá? Que é a diferença de objetivo para subjetivo. O que é uma característica subjetiva? É uma característica pessoal, tá? Eu tenho pontos de vistas pessoais. Eu vou falar isso na próxima aula de interpretação de texto, que é a descrição, por exemplo, objetiva, daquela que ninguém pode discordar, tá? Eu posso dizer que essa sala é quadrada, tem cadeiras pretas, tem mesas brancas. Ninguém pode discordar desse tipo de descrição. É uma descrição aqui objetiva. Posso também ter uma descrição subjetiva, que é pessoal, dizer que essa sala me lembra a infância, ou essa sala é bonita, ou essa sala é aconchegante. Tudo isso são dados subjetivos. Então eu tenho um texto aqui bastante subjetivo, nada claro, Vênus, aludindo à figura da mulher, Vênus, a deusa Vênus, não é? Do Caio Fernando Abreu. Vou começar aqui o meu texto. Há 6 anos, ele estava apaixonado por ela. Não sei quem é ele, não sei quem é ela. Perdidamente. Esse advérbio aqui, que é um advérbio de modo, demonstra a forma como ele estava apaixonado por ela. É um advérbio de modo, não é? De que forma? Perdidamente, apaixonadamente. O problema, um dos problemas, olha o numeral aqui, um dos problemas, esse um aqui é um numeral, porque ele apresenta uma contagem. Existiam vários problemas e um deles é porque havia outros. Eu acredito que outras pessoas, outros namorados. O problema, um dos problemas, porque havia outros problemas, outros problemas, né? Que havia outros problemas bem mais graves. O problema inicial, pelo menos, é que era cedo demais. Eram jovens demais, pode ser? Quando se tem 20 ou 30 anos, 6 anos de paixão pode ser muito. Ou pouco, vai saber. Você vê que ele oscila bastante aqui na narrativa dele
Ele não tem firmeza nas suas falas. Ele vacila a todo tempo quando ele fala sobre o seu relato. Ele não tem certeza, ele é um vacilão. Ele oscila bastante aqui. Ele não tem firmeza nos seus atos. Tem 20 ou 30 anos. 6 anos de paixão pode ser muito ou pouco, vai saber. Nada do que ele fala é firme, é concreto. Mas acontece que ele só tinha 12 anos. Agora, eu acho que isso aqui é pouco tempo. Ela, um a mais, 13. Estavam ambos naquela faixa intermediária em que ficou cedo demais para algumas coisas e demasiado tarde para a maioria das outras. Que texto confuso, não é, Caio? Nesse primeiro parágrafo aqui, eu vejo que ele está contando a história de duas pessoas que ele estava perdidamente apaixonado por ela, não se sabe se ela estava, e que eram muito jovens, 12, 13 anos. Isso é que eu tenho meu primeiro cenário aqui. Ela chamava-se Beatriz. Ele chamava-se... Não vem ao caso. Olha como ele vacila aqui no texto. Não vem ao caso. Mas não era Dante. Ainda não, referindo-se ao personagem Dante, né? Anos mais tarde, tentaria lembrar-se de como tudo começou. Por que ele escreveu isso em letra maiúscula? Eu fiquei pensando, é o nome de um filme, o nome de um livro. E não conseguia. Não conseguiria, claramente, mais um vacilo. Ele não conseguia, pretérito imperfeito, olha o final do vai aqui. Não conseguiria, futuro do pretérito, implicando uma desistência. Quando eu digo, ele não conseguia, passado, né? Ele é um passado frequentativo. No passado ele tentou várias vezes conseguir e não conseguiu. E no futuro ele também não conseguiria. Mesmo que tentasse, ele não conseguiria. Voltavam sempre cenas confusas na memória. Misturavam-se sem cronologia, sem que ele conseguisse determinar o que teria vindo antes ou depois daquele momento em que, tão perdidamente, olha o perdidamente de novo, apaixonou-se por Beatriz. A Beatriz foi a paixão tão forte na vida do, acho que é Dante o nome dele, né, do rapaz aí, que ele separou a vida dele em dois, antes da Bia e depois da Bia, e não saberia precisar o que aconteceu antes do relacionamento dele com Bia. Meu Deus do céu, eu lá quero isso da minha vida, né? Jesus. Continuando. Voltavam principalmente duas cenas. A primeira, num aniversário, não sabia dizer de quem. Dessas festas de verão, janelas de casa todas abertas, aí começa uma descrição aqui bem objetiva, né? Ó. Gente, eu tô batendo muito nessa tecla de descrição porque isso é bastante comum dentro da prova IBFC. A forma da estrutura, se está narrando, se está descrevendo, se a descrição é objetiva ou subjetiva, tá? Dessas festas de verão, janelas de casa todas abertas, aqui eu tenho um dado objetivo, deixando entrar uma luz bem clara que depois empalideceria aos poucos, tingindo o céu de vermelho porque entardecia. Mistura aí objetividade com subjetividade. Ele lembrava de um copo de guaraná, da saia de veludo da mãe, sempre ficava enroscado na mãe, nas festas espiando de longe os outros, os da idade dele. Lembrava do copo de guaraná, da saia de veludo. Seria verde musgo? Esse vacilo na hora de contar a história se deve ao fato de ter um trauma grande que foi se apaixonar por Beatriz e esquecer de perder essa memória. Agora está explicado porque ele vacila tanto. Seria verde musgo? Ele não tem certeza sobre o que ele está falando. Portanto, eu tenho aí o meu vacilo, né? E do balão de gás que segurava. Então a mãe perguntou de repente qual menina da festa que ele achava mais bonita. Sem precisar, ele respondeu, Beatriz. A mãe riu, jogou para trás os cabelos, uns cabelos dourados que nem o guaraná e a luz de verão, e disse assim: Credo, aquele estrelete. Eu não ia sei o que diabo é estrelete, gente, mas eu acho que isso aqui não é uma coisa boa, não. É pejorativo por conta do credo aqui. Ou seja, o pensamento dele contrariava o pensamento da mãe sobre Beatriz. Anos mais tarde,
não encontraria no dicionário o significado de estrelete. Mas naquele momento ali, com o balão em uma das mãos, o guaraná na outra, cotovelos fincados no veludo, seria azul marinho. Da saia da mãe, pensou primeiro em estrela. Talvez por causa do movimento dos cabelos da mãe, quando tudo brilhou, ele pensou em estrela. Uma pequena estrela, por isso estrelete, né? Uma estrela magrinha, meio nervosa. Beatriz tinha um pescoço longo de bailarina que a fazia mais alta que as outras meninas e um jeito lindo de brilhar quando movia as costas muito retas, olhando adulta em volta. Cara, tem muita descrição aqui subjetiva, né? Estrelete, 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 repetiu e repetiu, até que a palavra perdesse o sentido e reduzia a faíscas. Saísse voando junto com o balão que ele soltou, escondido atrás do taquareiro. Bem na hora em que o sol sumia e uma primeira estrela apareceu, estrela d'alva, Vésper, Vênus, diziam. Diziam muitas coisas que ele ainda não entendia. Que texto subjetivo, é um texto em relato em primeira pessoa, tá, gente? Muita atenção nisso, a banca tem cobrado muito relato. Todo relato em primeira pessoa, ele é muito subjetivo, então vai ter bastante descrição, é uma visão parcial dos fatos, é a opinião que ele tem sobre o fato. Vamos ver o que foi que ela cobrou aqui nessa primeira questão. Disse o seguinte, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela. O pessoal que está vendo no celular pode ser ruim, né? Disse o seguinte, em relação ao texto Vênus, pertence à tipologia narrativa. Sim, é um relato em primeira pessoa. Em relação ao papel do narrador, que é o nosso Dante, eu acho, né, a personagem principal, é correto afirmar que busca apresentar todas as informações sem interferir na apresentação dos fatos. Óbvio que ele interfere na apresentação dos fatos e ele interfere, né? Ele está dando o ponto de vista. Isso aqui é muito subjetivo. Assume uma postura bastante objetiva? De jeito nenhum, é subjetiva. Apresenta apenas impressões ditas pelos personagens? Não, ele fala muito sobre ele. Revela uma postura vacilante, tá? Ele vacila, que vem de oscilar. Vacila não é aquele de bestão não, viu? A gente tem um conceito primário só sobre o que é vacila, né? Vacila é vacilante, que oscila, que não tem firmeza. Ao narrar, evidenciando traços de subjetividade. Ficamos com D. Talvez você não soubesse o que seria vacilante aqui, mas com a leitura atenta nas primeiras opções, você descobriria, por exceção, que seria o gabarito letra D. Eu quero chamar bastante atenção na feitura de interpretação de texto, porque o nosso curso está começando agora nesse ramo. Muita atenção na leitura. As outras provas, como por exemplo o IDECAM ou CESP, você não tem que ter tanta atenção ao texto. Muitas pessoas partem das questões para o texto. IBFC você não pode fazer isso. Você deve, candidato, começar a ler o texto, porque com certeza vai ter questões sobre texto. Ler com cuidado, entender os detalhes. É a banca do detalhe. Se você não se ater aos detalhes que a banca está transmitindo para a questão, você vai errar essa prova inteira. Perca um tempinho. O pessoal da PMPB vai ter 15 questões, com certeza vai ser um texto longo, e você deve perder pelo menos uns 5 minutos lendo o texto, grifando palavras essenciais, para depois partir para as questões. Não ultrapasse o texto. Tudo bem? Primeira questão, letra D, já foi. Na segunda questão, morfologia, perguntou o seguinte. O problema, nós temos aqui o artigo definindo o substantivo problema, tá? É um artigo definido, então todas as opções são válidas. O último também é um artigo. Tirei letra A, tirei letra C. A gente tem que fazer assim, gente. Vai por eliminação. Ficamos B ou D. O problema está aqui, é B ou D? É. Artigo indefinido 1 e numeral 1. O que é que eu vou distinguir? Como é que eu distingo o numeral do artigo indefinido? Contexto. Muitas vezes é tão confuso que você não consegue fazer a distinção.
Se eu dissesse para vocês, gente, eu comprei um sofá. Um sofá. Nessa frase, sem um contexto, o 1 aqui pode ser um numeral indicando quantidade, apenas um sofá e não dois. Ou eu posso pensar que aqui é um artigo indefinido, tendo a ideia de um sofá qualquer, ou seja, de 1 ou 2 ou 3 lugares. Não tem como saber nesse um sofá. Mas a palavra um aqui, ele tem contexto. Note, o problema, um dos problemas, porque havia outros. Perceba que todo o contexto alude a elementos numéricos. Ele tinha vários problemas, indicado pelo indefinido outros, tá? Outros, vários, muitos. Portanto, esse 1 aqui também vai ser quantitativo. Esse 1 vai ser, sim, um numeral. O gabarito é a letra D. Nas aulas de morfologia, nós vamos treinar isso bastante. Na terceira questão, está pedindo sobre... Deixa eu apagar isso aqui. Está falando sobre elementos de conectores, né? Ela está pedindo um pouco a questão dos conectores e você deve estudar isso lá nas orações coordenadas e subordinadas, o poder das conjunções. Aqui ele está pedindo o valor do ou dentro desse contexto. O ou, gente, você sabe que é alternativo, mas também tem que saber que toda alternância é exclusiva. Se eu escolho uma coisa em detrimento à outra, eu estou excluindo. Se eu disser o seguinte, ou você estuda para o concurso ou vai tirar férias. Ou você estuda para o concurso ou vai trabalhar. Eu não vou fazer as minhas coisas, as duas, quando eu utilizo a palavra ou. Portanto, o ou é exclusivo. Então, eu não tenho dúvida de que o gabarito seja letra C. Mas eu vou ler o contexto, leia o texto. Quando se tem 20 ou 30 anos, 6 anos de paixão pode ser muito ou pouco. Se é muito, não é pouco. São contrários, são antônimos e o ou vai dar a ideia de exclusão. Se for muito, não é pouco. Eu não estou adicionando, nem explicando, nem comparando. Eu estou excluindo. Ou é muito ou é pouco. O ou dá a ideia de exclusão. Na quarta questão sobre pontuação. Você está vendo aqui o perfil da banca e você consegue perceber aqui que todos os conteúdos aqui listados nessas 10 questões estão na grade da PMPB ou na grade comum, porque, gente, ela copia e cola. Ela copia de um certame e cola de outro. Você não vai fazer PMPB, mas vai fazer outro concurso do IBFC? É Ctrl+V, Ctrl+C, filho. Tá? Então, veja. A presença da vírgula na passagem, mas acontece que ele só tinha 12 anos. Ela só tinha um a mais. Essa vírgula aqui serviu para fazer a omissão do verbo ter. Compreende isso aqui? Para que eu não repita a expressão só tinha, eu pus uma vírgula. Ele só tinha 12 anos. Ela só tinha um a mais. Ela, um a mais. Então, indicar a omissão de um termo citado antes. Na verdade, é uma expressão. Letra B, quarta questão. Ok? Chegamos à quinta questão, que está pedindo o quê? No fragmento, e não conseguia. Não conseguiria, claramente. Não conseguia, você está vendo aqui um verbo no pretérito imperfeito, PI, porque termina no ia, vainha, porque já era, e conseguiria, que é o futuro do pretérito. A ideia da incapacidade é realçada pela repetição de um verbo. E não conseguia, não conseguiria. Ambos os verbos falam sobre a incapacidade. Na segunda ocorrência, aponta uma ação futura, sim, relacionada com o passado, claro, que é futuro do pretérito. Letra A é o nosso gabarito. Na primeira ocorrência indica uma ação do presente? Não, é pretérito imperfeito. Na segunda revela uma ação passada? Não, anterior a outra? Não, isso aqui é pretérito mais que
Perfeito. Na primeira ocorrência, mostra a única ocorrência de uma ação no passado? Não, porque ambas transmitem uma ideia de passado. Aqui é pretérito imperfeito, aqui é futuro do pretérito. Então, se eu não souber classificar os tempos verbais, eu não consigo fazer um tipo de questão dessa. Estudar verbo, que são 4 aulas aqui no meu curso, vai ser essencial para você, tá bom? Chegamos à 6ª questão, que está falando o seguinte. No segundo parágrafo, o narrador... Deixa eu afastar aqui, né? O narrador afirma que o personagem apaixonara-se tão perdidamente por Beatriz. No entanto, essa afirmação já havia sido antecipada, perdidamente. Ao analisar a estrutura dessa construção, pode-se afirmar ser uma frase. Gente, tudo isso aqui é bobagem. Tudo isso aqui é para te distrair numa relação retórica. Ela está querendo saber, perdidamente, o que passa. Não tem nada a ver com o fato de ter antecipado e ter dito novamente o perdidamente. Eu fiquei muito distraído nessa parte que me dificultou na interpretação. Ela está perguntando, perdidamente expressa o quê? Geralmente, os advérbios terminados na palavra mente são de modo. Perdidamente, lentamente, vagarosamente. São modos, gente. Representa característica provisória? Não. Sinaliza uma mudança de estado? Não. Indica o modo pelo qual a ação foi realizada? Sim. 6ª letra C. Tudo bem? Tome cuidado com essas distrações na prova. Gente, por gentileza, vamos fazer esse vídeo chegar a muitas pessoas. Vamos comentar aqui. Dá o like, gente, e comenta. Isso dá uma maior visibilidade para o meu canal, tá? Comenta aqui embaixo o meu vídeo, tá? No 3º parágrafo, ao apresentar uma das 2 cenas que o personagem tentava resgatar, predomina a organização de um discurso direto que privilegia. No 3º parágrafo, ao apresentar... Vamos ver no 3º parágrafo? Predomina a organização do discurso. A organização do discurso é tipologia textual, tá? Se é narrativo, se é descritivo, se é dissertativo. Narrar as ações é contar a história. Defender uma tese é um texto dissertativo. Dar instruções é injuntivo, é descrever algo. Vamos no 3º parágrafo aqui? Gente, ó. 1, 2, 3. Isso aqui é um parágrafo, tá? Isso aqui é um parágrafo. Aqui é outro e aqui é outro. Cada recuo que você faz caracteriza um parágrafo, tá? Então, 1, 2, 3. Eu tenho aqui o meu 3º. Voltava principalmente à cena. A primeira, no aniversário, não se sabia dizer de quem. Dessas festas de verão, blá, 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 blá. É claro que ele está privilegiando aqui o quê, gente? A descrição. Né? Então, ele descreve algo, ele não narra, ele não conta uma história ali. Não há desfecho, não há personagens contando uma ação, verbos de ação. Predomina aqui a descrição de alguma coisa. Tá bom? Na 8ª questão, tem o quê? Ao comparar a percepção da mãe e do filho em relação à personagem Beatriz, nota o quê? Opiniões que são divergentes, né? A mãe chamou ela de estrelete. Credo! Ela está divergindo do filho, né? Não se sabe o que é estrelete que chama, né? Mas, pelo credo, a gente pode interpretar que não seria uma coisa boa, tá? Olha a questão de sintaxe aqui aparecendo. Questão, análise sintática do tipo de quê? Vamos ver aqui, ó. Qual a menina da festa a qual ele achava mais bonita? Esse que é um pronome relativo que retoma a menina. Ele é o sujeito do verbo achar. Ele achava quem? A menina. Ele achava quem? A menina. A menina seria o objeto direto que essa ação, que essa classificação é transmitida para o PR, para o pronome relativo. Claro que eu tenho um objeto direto. Ele achava quem? Quem acha alguém. Objeto direto, que seria a menina,
e o pronome relativo tomou essa posição, essa classificação. Professor, não entendi nada. Claro que você não estudou o período composto, você não estudou análise sintática. Para você entender isso aqui, é um longo caminho até chegar aqui, tá bom? Estou te mostrando aqui o perfil, como ela vai cobrar na sua prova da PMPB ou qualquer prova do IBFC. Na 10ª questão e última, está perguntando o seguinte: ao considerar a passagem uma estrela pequena, está perguntando sobre a caracterização do substantivo estrela. Uma caracteriza estrela, é um artigo, pequena caracteriza estrela. Então eu tenho um adjetivo aqui. Adjetivo, artigo, uma estrela magrinha. Artigo, adjetivo, substantivo. Meio está completando nervosa. Meio nervosa. Nervosa é adjetivo. Toda palavra que complete adjetivos é advérbio, tá? Anteposição do adjetivo em relação ao substantivo? Sim, tem uma anteposição de pequena em relação à estrela. Anteposição é um adjetivo colocado antes. Tá certa, ele quer uma errada. Tome cuidado nessas questões de exceção, tá? É muito comum dentro da prova do IBFC questões de exceção, pedindo a incorreta, viu? Fique atento a isso. Adjetivo acompanhado de um numeral fracionário? Aqui não é um numeral fracionário, não. Meio, metade, aqui não é um numeral. Para ser numeral, ele tem que acompanhar um substantivo. Aqui ele acompanha um adjetivo. Aqui seria a nossa errada. Adjetivo acompanhado de numeral não é numeral. Aqui é um advérbio, tá? Vou te dar um exemplo aqui para você pensar comigo. Se eu dissesse o seguinte, olha, eu comi meia laranja. Nesse caso, a palavra meia completa laranja, que é um substantivo. Meia, nesse caso, vai ser um numeral fracionário. Agora, se eu dissesse, eu comi uma laranja meia azeda. Meio, na verdade, não varia, né? É meio. Meio azeda. Nesse caso, a palavra meio está completando azeda, que é um adjetivo. Qualquer palavra que complete adjetivo é chamado de advérbio, tá bom? A gente vai ver isso na aula de morfologia. Então, gente, letra B, emprego de sufixo com valor de afetivo. Não tem valor afetivo aqui, deixa eu voltar aqui. Magrinha tem valor afetivo. Tá? O in aqui, o sufixo, valor de afetivo, uma estrela magrinha, bonitinha. Alteração do valor do adjetivo por circunstância adverbial. Alteração do valor adjetivo por circunstância adverbial, uma estrela magrinha meio nervosa. Nervosa. Nervosa é um adjetivo e apresenta uma circunstância de modo. Adjetivo que tem uma circunstância adverbial. É isso. Ficamos com letra B, gabarito. Quero que você comente aqui o que você achou dessa correção. Na próxima aula, a gente vai ter uma aula em sala com alunos e vamos comentar mais sobre a interpretação de textos da banca IBFC. Tchau, gente!